Pois é, pessoal. Botafogo e Atlético Mineiro farão pela sexta vez uma final entre times brasileiros na Libertadores. Pois é, o Botafogo perdeu hoje para o Peñarol, vocês já sabem, 3-1 para o Peñarol no Montevidéu. Em Montevidéu, no primeiro jogo o Botafogo tinha dado 5-0, então no placar agregado 6-3 Botafogo. Primeiro tempo, amigo, foi um sufoco do Peñarol em cima do Botafogo. Botafogo se safando com chutão, fugindo completamente das suas características e por algumas razões até fáceis de entender. Primeiro, o Botafogo tinha ganho de 5-0. Segundo, jogou com um time misto. Então, assim, faltou aquele conjunto que nós estamos acostumados a ver no Botafogo. Terceiro, a pressão da torcida e dos jogadores do Peñarol não foi fácil. Então, perdeu por 1-0 no primeiro tempo, poderia ter perdido demais, embora teve um pênalti lá que foi marcado a favor do Botafogo e depois desmarcado, mas no final das contas 1-0 terminou sendo de bom tamanho no primeiro tempo para o Botafogo. 1-0 a favor do Peñarol, mas terminou sendo de bom tamanho para o Botafogo. No final do primeiro tempo nós vimos a expulsão do goleiro Washington Aguirre, o goleiro do Peñarol, uma atitude impensada, uma atitude infeliz, prejudicou o seu time. E isso, claro, que favoreceu o Botafogo no segundo tempo. E tivemos outra ótima notícia que foi a entrada do Almada. Esse argentino joga muita bola. E o Botafogo, com a entrada do Almada, conseguiu equilibrar. Então, durante 15 minutos aproximadamente, voltou a apresentar um bom futebol, parando, tocando, diminuindo aquela pressão que o Peñarol fazia. Mas aos 20 minutos o Peñarol foi lá e fez 2-0. Aí, meu amigo, o estádio pegou fogo. Tinham tomado de 5, já fez 2, ainda faltava 30 minutos. A torcida acreditava que o Peñarol podia fazer mais 3 gols, pelo menos para ir aos pênaltis. Piorou ainda mais para o Botafogo, porque aos 25 minutos perdeu o Marco Ponte, lateral, que foi expulso, uma falta que não precisava ter sido feita, mas enfim, foi feita. O técnico do Botafogo, de forma muito inteligente, pegou o Alexander Barbosa, o bom zagueiro que estava na reserva, o argentino que estava na reserva. Por que o Alexandre Barbosa não jogou? Porque ele já estava pendurado do cartão amarelo. Se ele tomasse mais um cartão amarelo, ele estaria fora do possível final que o Botafogo iria fazer e como vai fazer. Mas vendo a coisa esquentar, vendo a temperatura aumentar, o técnico não pestanejou, tirou o Savarino, colocou o Alexandre Barbosa para recompor a zaga. E como é que ele recompôs? Deixou o Alexandre Barbosa na zaga, pegou o Adrielson, botou para a lateral direita para substituir o espaço que tinha sido deixado com a expulsão do lateral Matheus Ponte. E aí o Botafogo se equilibrou mais e aos 33, em um ótimo contra-ataque, o Tiquinho Soares tocou para o Marlon Freitas, ótimo jogador, belo jogador, jogador equilibrado, que dá o tom do meio de campo do Botafogo. Esse cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima do De Amores e perdeu a chance do gol do Botafogo. Nessa altura do jogo, mais ou menos 35 minutos do segundo tempo, tinha 55% de posse de bola para o Peñarol, contra 45% de posse de bola para o Botafogo. Jogo quente, torcida em cima, ainda acreditando, até os 43 do segundo tempo. Por que até os 43? Porque em mais um ótimo contra-ataque que começou com o Alexander Barbosa lá atrás, ele lançou para o Almada, ótimo jogador, fez uma excelente jogada que abriu na direita para o Marlon Freitas. Marlon Freitas podia ter feito o gol, mas não foi fominha, devolveu de bandeja para o Almada, fazer o gol do Botafogo, 2-1, sacramentando a classificação do Botafogo. É bem verdade que um minuto depois o Peñarol foi lá, fez o terceiro gol, aí já era, mas aí já era tarde para o Peñarol, 3-1 para o Peñarol, parabéns Peñarol, mas no final do jogo, no placar agregado, 6-3 Botafogo. Parabéns ao Botafogo, está na final da Libertadores e jogará contra quem? Jogará contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que ontem empatou lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, estupidamente lotado, uma torcida eufórica, impulsionando o time, mas não conseguiu. Lembro que o River tinha perdido aqui em Belo Horizonte por 2-0 para o Atlético na semana passada, tentou, foi para cima, mas a postura tática do Atlético foi impecável. Parabéns ao técnico Milito do Atlético, um argentino que é o técnico do Atlético, montou uma estrutura tática perfeita e os jogadores tiveram uma performance impecável. O Everson, ótimo defesa, ótimo goleiro, com defesas importantíssimas,
Mas o Bataglia, esse zagueiro não perdeu uma, nem por cima, nem por baixo, enfrentou os argentinos com galhardia, venceu todas, garantindo mais um ótimo resultado para o Atlético. Mas não foi só o Bataglia e o Everson, os dois cabeças de área, o Alan Franco e o Fausto Vera, esses dois rapazes jogaram muita bola. E o Gustavo Scarpa, jogando numa posição ali pela direita, fazendo às vezes de lateral direito quando o River atacava, porque aí o Atlético fechava com 3 zagueiros, o Gustavo Scarpa cobria a lateral direita e quando o River Plate atacava, mas quando o Atlético ia para cima, o Gustavo Scarpa se soltava, dando ótimas opções ao Hulk, ótima opção ao Daverson. E numa dessas jogadas o Hulk tocou para o Scarpa pegou de primeira, de chapa, um chute lindo para uma ótima defesa do Emiliano, tocou na mão dele, explodiu na trave, voltou para o Daverson e o Daverson esteve prestes a se consagrar mais uma vez, chutou para outra ótima defesa do Emiliano. No final das contas, o River fazendo pressão, no segundo tempo entraram 3 jovens, 18, 19, 20 anos, e foram para cima do Atlético, mas a defesa do Atlético, conforme disse, estava impecável, segurou o jogo 0-0, sem ter o que contestar. No placar agregado, Atlético 2, River Plate 0, e aí está o Atlético Mineiro. Parabéns a vocês de Minas Gerais, que mais uma vez classifica o Atlético para a final. E essa final será contra o Botafogo, conforme dito, no dia 30 de novembro, em Belo Horizonte. Por que em Belo Horizonte? Jogo único. Porque a Conmebol já tinha feito essa definição com antecedência, similar ao que a UEFA faz no Campeonato Europeu. A definição é num jogo só, em um estádio previamente sorteado. O River estava louco para fazer essa final, porque será na casa dele, no estádio Monumental de Nunes, que é um estádio do River Plate em Belo Horizonte, mas ficou para o Botafogo e Atlético Mineiro, uma final brasileira. Parabéns ao Botafogo, parabéns ao Atlético Mineiro, parabéns ao futebol brasileiro, que pela 6ª vez fará uma final de times brasileiros na Libertadores. Que ganhe o melhor. Temos tudo para termos um jogo que ficará marcado na memória do futebol brasileiro. Tenho certeza que muitos botafoguenses estarão lá. Conheço amigos botafoguenses que já compraram, inclusive, passagem, hospedagem, fizeram essa reserva, da mesma forma que os torcedores do Atlético Mineiro. Vamos aguardar na grande esperança de que teremos um jogo que ficará para a história no futebol da América do Sul. Esse é o nosso pensamento, salvo o melhor juízo. Muito obrigado e até a próxima.